O amor é um sentimento maravilhoso sobre o qual escrevem livros, música, fazem filmes. No entanto, se for um amor pervertido de uma pessoa doente, pode ser tão destrutivo que quebra muitos destinos. Às vezes, o criminoso consegue encobrir os seus rastros tão bem que se torna um enigma difícil para a investigação. E foi exatamente isso que o criminoso desse caso fez. Alexandra Duxey nasceu em 9 de dezembro de 1979 em New Haven, Connecticut, EUA. Seus entes queridos a chamavam apenas de Sandra. Ela cresceu na costa, a apenas 1 hora de carro de Nova York, na área de Milford. Os nomes dos pais de Sandra eram John e Linda. Os pais da menina se conheceram em 1974 em Connecticut. Eles se casaram alguns meses depois. Sandra tinha 2 irmãos mais velhos. Apesar da diferença de idade, as crianças eram muito próximas. Os irmãos cuidavam da irmã mais nova e ajudavam os pais. Todos praticavam esportes juntos, passavam a maior parte do tempo brincando juntos. A família inteira morava em uma casa grande. Sandra usava o porão como seu quarto. Mais tarde, ela equipou aqui não apenas um quarto, mas também uma academia, e também trouxe amigos aqui para passar a noite e conversar. Sandra estava envolvida em dança e ginástica. No ensino médio, ela teve o sonho de se tornar atriz. Isso correspondia plenamente ao caráter ambicioso e ativo da garota. Ela estava envolvida em dança durante toda a infância. Na juventude, começou a participar de vários concursos e competições, o que lhe rendeu prêmios. Ela tinha uma agenda muito ocupada. Além de dançar, a menina continuou seus estudos para obter um diploma em Direito. Após o ensino médio, ela foi para a faculdade. Sandra fez cursos de dança e depois conseguiu um emprego de meio período em um banco. Enquanto caminhava, ela conheceu seu primeiro amor, um cara chamado Matthew. Ambos amavam esportes e trabalharam duro. Sandra conseguiu se formar em finanças, tornou-se analista de sistemas, no mesmo banco em que trabalhou por vários anos antes. Ela dedicou quase 10 anos a este negócio. Paralelamente, ela obteve uma licença de corretora de imóveis. Aos 23 anos, Sandra também se tornou professora assistente em uma academia de dança. O sucesso na carreira a acompanhou ainda mais. A garota se apresentou muito em Nova York, dançou em eventos, até estrelou videoclipes. Aos 26 anos, ela começou a trabalhar com um produtor de Atlanta para criar demos de videoclipes para álbuns de música. Os sonhos da menina começaram a se tornar realidade de verdade. Ela conseguiu um agente em Nova York que a ajudou a passar no teste. Como resultado, ela foi para a televisão para filmar papéis coadjuvantes em uma popular série de televisão. Para Sandra, este foi um grande marco. Apesar do papel coadjuvante, ela acreditava que este era apenas um trampolim para o sucesso. Dado o escopo das atividades da menina descritas, ela praticamente não tinha tempo para a vida pessoal. Apesar de estar namorando Matthew por 7 anos, em janeiro de 2004, eles decidiram se separar. Sandra decidiu se concentrar totalmente no trabalho e na dança. Isso aconteceu na mesma época em que os pais da menina também passavam por momentos difíceis. Mãe e pai também decidiram se separar. O pai voltou para a Flórida para ficar mais perto de sua mãe idosa. Naquele momento, os irmãos de Sandra se mudaram e foram morar com suas próprias famílias. Então Sandra foi deixada sozinha com a mãe. Apesar de grande parte da casa estar vaga, a menina continuou morando no porão que equipou para seus próprios fins. Aqui, ela tinha equipamento de ginástica, bem como um estande inteiro com prêmios de dança.
Sara morava no porão com seu cachorro grande. Sua vida agitada não parou por causa de testes de atuação e ela teve novas perspectivas no cinema. Durante este período, a menina se interessou por caridade. Ela estava envolvida na coleta de coisas e brinquedos para crianças de famílias de baixa renda. Mais tarde, junto com pessoas afins, ela planejou organizar uma cantina gratuita para os necessitados. A situação mudou drasticamente em 19 de maio de 2006. Neste dia, Sandra se encontrou com sua melhor amiga Nicole, com quem malhava na academia. Eles treinaram juntos das 10h15 às 11h15, após o que a amiga foi embora. Sandra anunciou que queria ficar um pouco mais no treino. Depois disso, a menina ia para casa, almoçar, fazer cabelo e maquiagem, pois havia planos para a noite. Nicole ligou para Sandra por volta das 16 horas. Inesperadamente, a ligação foi direto para o correio de voz. Isso pareceu incomum, já que a menina sempre estava em contato, porque ela tinha que se comunicar muito por telefone celular devido ao seu trabalho. Durante todo o tempo que a conhecia, ela estava indisponível pela primeira vez. Por volta das 16h30, Linda, a mãe de Sandra, chegou em casa e percebeu que a porta da frente estava totalmente aberta e o amado cachorro da menina estava do lado de fora, no quintal. O carro branco Mitsubishi que a filha dirigia estava na garagem. Tudo isso parecia estranho. As portas da casa estavam sempre trancadas e o cachorro nunca saía para a rua sem coleira e guia. Mas desta vez, ela apenas se sentou e abanou o rabo alegremente. A mulher, em pânico, tentou entender o que havia acontecido, então entrou na casa. Gritando, não houve resposta. As circunstâncias se tornaram cada vez mais alarmantes. A mãe chegou às escadas que levavam ao porão. Lá, ela viu grandes gotas de sangue no chão. Ela começou a descer para o porão e no final da escada ela viu outra grande mancha escarlate no chão. Ela viu algo que a horrorizou, a saber, pernas femininas. Sandra estava deitada de costas e não reagiu a nada. Havia uma enorme poça de sangue sob ela. Sandra teve um grave ferimento na cabeça. Ela mesma estava deitada debaixo da mesa na sala em uma posição não natural. Em primeiro lugar, a mãe assumiu que a menina poderia de alguma forma ter caído da escada, batido a cabeça no radiador, no qual também havia um vestígio de sangue perceptível. Linda correu para a filha para verificar o pulso, mas ele não estava lá. A mulher mal conseguia se controlar, mas, felizmente, conseguiu discar o número e ligar para o serviço de resgate. A mãe estava literalmente gritando ao telefone, descrevendo as fotos horríveis. Era difícil para o despachante entender o que exatamente ela estava dizendo. A fala era constantemente interrompida. Depois ela começava a chorar. Depois murmurava algo incoerente com voz trêmula. Como resultado, o despachante percebeu que sua filha estava deitada no chão do porão e não dava sinais de vida. Vários policiais chegaram ao local. Linda os encontrou do lado de fora da casa imediatamente. Para vários policiais que atenderam a ligação, a cena da tragédia foi a visão mais terrível em todo o tempo que trabalharam nos órgãos. Havia respingos de sangue por todo o porão, principalmente no chão. Eles também cobriam móveis, paredes. Até a mesa comemorativa, com 12 troféus e prêmios, estava coberta de gotas. O rosto da menina estava literalmente desfigurado. Tantos danos foram infligidos à cabeça de Sandra. A menina foi atingida com tanta força que estava sem um olho. Um fragmento de lâmina foi encontrado no crânio e a lâmina estava por perto. Sandra foi esfaqueada com uma faca de cozinha com tanta força que o cabo quebrou, a ponta permaneceu dentro. Sandra sofreu um traumatismo craniano contundente. Sua mãe ajudou a descobrir que um dos troféus da menina havia sumido.
Presumiu-se que foi com ele que o golpe foi desferido. Naturalmente, os policiais imediatamente perceberam que Sandra havia sido vítima de assassinato e que seus ferimentos eram fatais. Além dos horríveis ferimentos e da arma do crime, os detetives encontraram aqui uma pegada distinta na poça de sangue. No entanto, não era uma sola muito comum. Parecia que a marca da bota não tinha padrão de piso. Vestígios fracos de sangue foram encontrados em outros cômodos e no banheiro, no assento do vaso sanitário e na pia. Presumivelmente, o agressor estava apenas tentando lavar as mãos aqui. Além disso, os investigadores identificaram tentativas de limpar o sangue em algumas áreas da casa. As autoridades policiais suspeitaram imediatamente de um motivo muito pessoal para o massacre. Não se exclui que tenha sido associado ao troféu que faltava. Dada a crueldade e a força com que os golpes foram desferidos, os investigadores tinham certeza de que o assassino deveria ser procurado entre os conhecidos da vítima. A maioria dos móveis e coisas no apartamento permaneceu intacta. No entanto, quase todas as roupas foram retiradas do armário. Ao mesmo tempo, as joias e o dinheiro, que em primeiro lugar deveriam interessar aos ladrões, não desapareceram. Parecia que o criminoso estava procurando por algo, já que tudo estava espalhado pela cama e pelo chão. Segundo a polícia, a menina foi atacada quando ela descia para o porão. Ela foi empurrada pelas escadas. Já que Sandra sofreu sua primeira lesão ao bater a cabeça no radiador, ela não foi morta imediatamente, como evidenciado pelos sinais óbvios de luta. Os detetives perceberam imediatamente que a faca havia sido trazida, pois nenhum dos talheres da casa havia sumido. Os investigadores tiveram acesso ao telefone celular e a mais de 100 números de telefone com os quais a vítima estava familiarizada. Era necessário verificar cuidadosamente cada um deles. Também durante a inspeção da cena do crime, outro fato interessante foi descoberto. O saco de lixo foi retirado da lata de lixo. Então, o intruso se livrou dele para não deixar informações valiosas para os investigadores. Presumivelmente, ele poderia ter se trocado com roupas novas, e um grande saco de lixo foi usado para se livrar de coisas manchadas de sangue. Por volta das 17 horas, o irmão de Sandra e sua amiga Nicole apareceram. A menina estava histérica porque tinha visto Sandra viva apenas algumas horas antes. O tranquilo bairro de Milford, onde ela morava, estava cheio de pessoas próximas à vítima. A comunidade local ficou agitada. Todos queriam saber o que havia acontecido, mas a polícia se recusou a comentar até que as circunstâncias do crime fossem esclarecidas. A casa estava cercada. Um amigo disse que depois da academia, Sandra ia se preparar, ir a um encontro com um novo namorado. Eles planejavam ir a um restaurante. Segundo Nicole, o nome desse cara era Jason, mas ela não sabia seu sobrenome nem nenhum detalhe. Este homem interessou muito os policiais. Detetives e parentes da vítima percorreram a área e interrogaram aqueles que poderiam chamar a atenção. Milford tinha uma baixa taxa de criminalidade, então essa história alarmou a todos na área. Sandra era uma celebridade local que estrelou a série de TV como a famosa série Law and Order, em papéis coadjuvantes. E agora ela se viu no centro das notícias criminais. A escala do incidente levou a notícia ao nível nacional. A polícia apelou à mídia para atrair possíveis testemunhas. Isso fez com que jornalistas locais literalmente caçassem qualquer informação. Os vizinhos forneceram informações conflitantes à polícia. Segundo um homem, ele viu uma caminhonete vermelha por volta das 12h30, não muito longe, que claramente não pertencia aos moradores locais. Outro vizinho
por volta das 16 horas, viu um homem de pele escura caminhando pela rua, passando pela casa da vítima e então entrar em um Honda Accord verde escuro. Infelizmente, nenhum dos vizinhos tirou fotos ou se lembrou das placas. Paralelamente, os detetives estavam descobrindo quem era Jason. Ele acabou sendo o novo namorado de Sandra, Jason Malone. Não foi possível contatá-lo, mas sua irmã atendeu às ligações da polícia. Ela forneceu informações sobre o irmão. Ele foi convidado para interrogatório na delegacia. Quando ele chegou, ele parecia nervoso, mas insistiu que não tinha nada a ver com o assassinato. O jovem admitiu que era o novo namorado da vítima. Segundo ele, eles se conheceram quando ele veio com seu amigo ao banco. Ele era muito tímido e disse ao amigo que ela era considerada muito bonita. Seu amigo então não hesitou, aproximou-se de Sandra, transmitiu as palavras de Jason e pediu o número de telefone para seu amigo. Tudo isso pareceu muito doce para ela. A menina concordou em dar os dados e, em troca, pediu o número de Jason. Naquela mesma noite, ela ligou para Jason. Eles se conheceram e conversaram, e então marcaram um primeiro encontro. Jason era alguns anos mais velho que Sandra. No momento em que se conheceram, ele morava com a mãe. Muito antes desses eventos, ele se mudou de sua ex-namorada com quem ele terminou. Ele teve um período difícil, o relacionamento com a ex, ora era restaurado, ora rompido novamente. O jovem trabalhava em uma companhia de energia e verificava medidores de eletricidade em casas na cidade. Sandra não teve pressa em declará-los um casal. Depois de um relacionamento de 6 anos com o ex, ela queria dar uma olhada mais de perto no novo namorado, não fazer nenhuma declaração em voz alta antes do tempo. Na delegacia, Jason disse que ele e Sandra conversaram por volta do meio-dia. O casal conversou calmamente e discutiu planos para a noite. Segundo ele, os amantes iam jantar juntos. Por volta das 12h20, durante uma conversa telefônica, a menina pediu inesperadamente que ele esperasse. Então Jason ouviu a porta se abrindo. Sandra perguntou: "O que você está fazendo aqui?" Mas não houve resposta. Depois que a porta se fechou, a menina pegou o celular e disse que não podia falar agora. Segundo Jason, a menina deixou alguém entrar em sua casa e não ligou de volta. Tudo isso pareceu suspeito para ele. Ele até ficou um pouco com ciúmes. Depois de 15 minutos, a menina ainda não ligou de volta. Ele realmente começou a ficar preocupado. Felizmente, ela atendeu a ligação às 12h35. Eles conversaram por mais alguns minutos. Sandra não voltou à questão de quem veio até ela e por quê. Graças ao depoimento de Jason, foi possível restringir o período de tempo em que Sandra morreu. Agora foi reduzido de 12h37 para 16h03. Segundo Jason, nesse período ele estava trabalhando, dirigindo pela cidade e verificando o equipamento. Depois das 15 horas, ele foi a uma loja de roupas onde queria encontrar calças novas para um encontro. Por volta das 16h30, ele ligou novamente para Sandra. Ela nunca respondeu. Então ele foi até ela e viu carros de polícia perto da casa. Os policiais conversaram com pessoas próximas à vítima e descobriram que o único ex-namorado de Sandra era Matthew. No entanto, eles terminaram seu relacionamento 2 anos antes desses eventos. Enquanto processava o pedido de mandado para análise de telefones celulares, os detetives conversaram com parentes da menina. Descobriu-se que a separação com o ex-namorado não foi totalmente tranquila. Linda sabia que Matthew tinha antecedentes criminais, tratava a menina mal. O relacionamento continuou até o jovem ir para a prisão pela primeira vez em 1998. Durante esse período, ela continuou a apoiá-lo e visitá-lo, mas ele acabou atrás das grades a sério e por muito tempo.
Apesar da sinceridade e do amor, surgiam cada vez mais dúvidas nesse relacionamento. O cara admitiu que tinha 2 empregos. O segundo é uma empresa de fabricação de peças de aeronaves localizada a cerca de 1 hora de carro ao norte de Milford. Segundo ele estava no turno no dia do assassinato das 6h30 às 15 horas, após o que foi para casa. Quando lhe disseram que Sandra estava morta, ele ficou um pouco confuso. Aparentemente, o ex-criminoso não confiava na polícia. No entanto, ele admitiu que havia conversado com Sandra ao telefone alguns dias antes de sua morte, mas o último encontro ocorreu pelo menos 4 semanas antes do trágico desfecho. Depois disso, os detetives foram embora. No entanto, a comunicação com Matthew não parou por aí. No dia seguinte, ele próprio compareceu à delegacia e anunciou que havia mentido. Ele admitiu que realmente chegou ao trabalho às 6h30, mas às 9h15 pediu demissão ao chefe e saiu. Quase o dia inteiro ele passou em casa e depois do meio-dia foi para a cidade levar um parente doente. De qualquer forma, Matt afirmou que não estava em Milford, nem perto dos subúrbios naquele dia. Ele concordou com um teste de DNA. Forneceu à polícia suas roupas que usava no dia da morte de sua ex-namorada. Apesar de admitir a mentira, tudo foi confirmado. No entanto, Matt e Jason permaneceram os principais suspeitos do assassinato. Os médicos legistas determinaram a causa da morte da menina. Foram várias facadas, cortes e ferimentos contundentes na cabeça, infligidos principalmente na área do rosto. Foi confirmado que ela foi morta não apenas com uma faca, mas também com algo como um troféu que havia desaparecido de casa. Ela foi espancada com tanta força que engoliu vários dentes quebrados antes de morrer. O especialista conseguiu encontrar uma pista importante: um único fio de cabelo preso ao sangue seco no corpo da menina. Parecia que não pertencia a ela. Também no rosto foi possível encontrar pedaços de fita adesiva. Ao que tudo indica, foi utilizada para lacrar a boca durante o massacre. Foi possível revelar alguns momentos do passado de Jason. Descobriu-se que ele também tinha antecedentes criminais, e por mais de 5 anos, por venda de substância. Além disso, ele dirigia um carro semelhante ao descrito por um dos vizinhos da vítima. Outra testemunha relatou ter visto este carro verde escuro quase o dia todo perto da casa de Sandra. Jason continuou a afirmar sua inocência, referindo-se ao fato de que este modelo de carro era um dos mais populares da cidade na época. Verificando as palavras do novo namorado, os detetives não conseguiram confirmar sua visita à loja de roupas para comprar calças por volta das 15 horas. Na verdade, ele estava lá, mas muito mais tarde da noite, o que não batia com a história dele. Parecia que ele poderia estar mentindo para levar a investigação a um beco sem saída. Mas todas as suspeitas foram dissipadas após obter acesso à geolocalização de suas ligações. Como se viu, ao longo do dia seu celular funcionou, mas nunca tocou na área de Milford. Como resultado, a polícia o excluiu da lista de suspeitos. Foi a vez de Matt novamente. Os policiais conversaram com a mãe de Sandra para descobrir mais sobre ele. A mulher nunca gostou deste jovem. Primeiro, era por causa da diferença de idade. Matt era 7 anos mais velho que sua filha. Além disso, ele tinha antecedentes criminais e não estava interessado em desenvolvimento. Ao contrário de Sandra, ele não queria trabalhar, estava a puxando para baixo. Agora os detetives se voltaram para seu empregador. Descobriu-se que naquele dia fatídico, ele realmente saiu do trabalho muito mais cedo do que o esperado. Ele mentiu sobre a hora exata. Em vez das 9h15, o jovem terminou às 8h39.
Depois disso, ele acabou em um posto de gasolina, mas não ao meio-dia, como havia dito a polícia, mas às 14h10. As discrepâncias em suas palavras eram alarmantes. Ele realmente esteve em uma concessionária de carros até às 16 horas, mas todos os intervalos de tempo que ele próprio indicou estavam incorretos. Talvez ele estivesse simplesmente inconsciente, confuso sobre o tempo, mas os investigadores consideraram Matt o assassino. Em 26 de maio, um mandado de busca foi obtido para sua casa. Lá dentro, tudo estava em perfeita ordem e limpeza. Nada suspeito, exceto fita adesiva. Presumiu-se que eram os restos deste rolo que poderiam ser encontrados no rosto da vítima. No entanto, isso não indicava envolvimento no assassinato, pois muitas pessoas têm fita adesiva em casa. Todas as outras verificações e análises não conseguiram provar o envolvimento de Matt. Todos os seus pertences foram revistados com resultados nulos. Parecia que a investigação havia chegado a um beco sem saída. A única coisa que os policiais puderam fazer foi enviar a fita adesiva encontrada para análise em um laboratório. Descobriu-se que esse tipo de fita adesiva era bastante específico e incomum. Não era vendido em lojas regulares ou online em 2006. Das empresas próximas, apenas 3 o usaram. Um deles era a fábrica de peças de aeronaves, onde o ex-namorado Matt trabalhava. Os pedaços de fita adesiva encontrados no rosto da vítima tinham a mesma base adesiva. Isto poderia apontar para o verdadeiro assassino. As autoridades policiais decidiram conversar novamente com os parentes de Matt. Eles conseguiram obter informações valiosas. Segundo seu irmão, Matthew tinha um caráter muito cruel e irascível. Ele até tinha um motivo contra sua ex-namorada. Descobriu-se que, em 2002, ele deu a Sandra seu carro Nissan e depois emprestou-o 2.000 em 2003. Em janeiro de 2004, ela tomou a decisão de romper com ele enquanto ele estava na prisão e não devolveu nada. Isso o deixou com raiva. Em 14 de junho, ocorreu um segundo interrogatório do suspeito, no qual os detetives apontaram todas as inconsistências em sua história. Mas ele conseguiu se justificar em todos os pontos polêmicos. A polícia novamente não tinha nada para acusá-lo. Somente no final do ano, os resultados dos testes de DNA ficaram prontos. Descobriu-se que todo o sangue no porão pertencia exclusivamente a Sandra. As gotas encontradas no banheiro eram misturadas. Era o sangue de Sandra e de um homem, mas como a concentração era muito baixa, não foi possível isolar o DNA com precisão. Com base nos resultados do exame, os especialistas puderam determinar que o assassino era um homem de pele escura. No entanto, tanto Matt quanto Jason eram afro-americanos. O cabelo encontrado na mão da menina não pôde ser identificado e todas as impressões digitais encontradas na cena do crime não pertenciam aos suspeitos. Até mesmo a pegada específica não pôde ser identificada. Na verdade, a investigação chegou a um beco sem saída novamente. Uma recompensa de os 50 mil foi anunciada para qualquer pessoa que ajudasse a impulsionar a investigação. Em 2010, eles decidiram envolver presidiários. A foto de Sandra foi distribuída para instituições correcionais. Em setembro de 2011, um prisioneiro chamado Paul ligou para o departamento de polícia de Milford. Ele disse que seu ex-colega de cela, Christopher Richards, namorou Sandra por 2 anos antes de ela ser morta. Ele disse que eles estavam juntos durante o intervalo entre a separação com Matt e o início do relacionamento com Jason. Mas ninguém sabia sobre essa conexão por algum motivo. Quando Sandra disse a Chris que eles estavam terminando, ele estava na prisão. Ele ficou tão furioso que compartilhou com seu colega de cela que queria matá-la. Após sua libertação, uma investigação separada foi conduzida para esclarecer as circunstâncias e descobriu-se que o criminoso que havia contatado a polícia havia mentido. Chris não conhecia Sandra.
Nunca houve nenhuma correspondência ou ligação entre eles, o que é simplesmente impossível ao longo de 2 anos de relacionamento. É provável que o prisioneiro quisesse incriminar um colega de cela. 2 semanas depois desse episódio, um motorista de ônibus chamado Jeremy, que era amigo de Sandra há muito tempo, se apresentou. Uma vez ele viu como a menina recebeu uma mensagem de texto ameaçadora de um cara chamado Donovan. Ele exigiu a devolução do dinheiro que ela havia pegado emprestado da Sandra, e ele até ameaçou matá-la se a dívida não fosse paga. Segundo ele, isso aconteceu apenas 2 semanas antes de sua morte. No entanto, parecia que a menina não levou essas palavras a sério. No final, essa declaração também se revelou falsa. 6 anos se passaram. Finalmente, em agosto de 2012, os detetives receberam informações realmente valiosas. Surpreendentemente, Anthony Pugh, primo de Matt, com quem a polícia já havia se comunicado, compareceu à delegacia antes. Foi ele quem contou sobre o carro doado e os $2.000 que Sandra pegou emprestado do irmão. Sua longa história começou em 1993. Durante este período, Matthew o tornou parte de um esquema de negócios criminoso. Posteriormente, ambos foram presos por essas atividades e em 2005 e 2006 foram libertados da prisão um após o outro. Eles começaram a trabalhar na mesma fábrica. Eles ainda tinham um bom relacionamento, mas 1 ano depois, Matt incriminou Anthony. O jovem foi preso. Ele começou a culpar o irmão pela vida em que havia caído. Agora ele decidiu se vingar e dizer a verdade. Anthony disse que quando Matt terminou com Sandra, ele ficou obcecado por ela. Então chegou à ideia de que queria matá-la. Ele planejou injetar nela uma dose letal de substâncias ilegais para que o crime parecesse uma overdose, um acidente trágico. Mas depois, ele mudou de ideia quando soube de seu novo relacionamento e decidiu por um método de assassinato mais cruel. Ele também disse que os irmãos estavam trabalhando na mesma fábrica de aviação de onde Matthew roubou luvas e fita adesiva especial para cometer o crime. A polícia assumiu que Anthony não poderia estar mentindo. Ele claramente queria receber dinheiro pelas informações. Além disso, ele admitiu diretamente mais tarde. Tony queria não apenas os $50.000 de recompensa, mas também justiça para se vingar de seu irmão. A informação foi verificada. Descobriu-se que durante a análise inicial dos dados, a polícia perdeu o fato de que por volta das 11h47, Matt estava de fato na área de cobertura mais próxima de Milford, mas depois saiu. Às 12h07, o ex-namorado voltou e ficou lá por mais de 1 hora. Finalmente, a polícia tinha um bom motivo para prender Matt e acusá-lo. Em 24 de agosto de 2012, o ex-namorado de Sandra, Matthew Pugh, foi acusado de homicídio qualificado e invasão de domicílio. No entanto, durante este período, ele já estava em uma instituição correcional por agredir uma mulher em 2008. Ele ameaçou com uma arma e roubou a bolsa dela. Quando a vítima tentou resistir, ele atirou em sua mão. A promotoria conseguiu descobrir que os problemas com Matthew começaram depois que Sandra escreveu da prisão que queria terminar o relacionamento. Segundo colegas de cela, ele era obcecado por ela. Em resposta, ele escreveu cartas de 8 páginas por vários meses. Claro, ele estava com raiva desses eventos, mas depois de deixar a prisão, ele não mostrou nenhuma agressão em relação à ex. Ele começou um relacionamento, até teve um filho. Mas ao mesmo tempo, Matthew vinha tramando vingança há 3 anos. 3 anos depois, em fevereiro de 2015, Matt foi a julgamento. A acusação alegou que o cara cometeu um assassinato premeditado por ciúmes. O advogado insistiu que seu cliente não estava envolvido no assassinato, pois não havia evidências diretas na forma de DNA e impressões digitais na cena do crime.
A situação para Matt tornou-se completamente sem saída quando ele começou a responder às perguntas da acusação. O criminoso tentou desesperadamente provar sua inocência, mas tudo parecia muito implausível. Além disso, seu irmão testemunhou contra ele. O júri se retirou para deliberar. Foi realmente difícil. Havia muitas lacunas nesta história confusa. Muitos consideravam o réu um mentiroso patológico. Foi até necessário pedir ao tribunal para revisar o histórico de Matt. Somente após 3 dias, o júri o considerou culpado de homicídio qualificado e invasão de domicílio. Ele foi condenado a 60 anos de prisão pelo assassinato e outros 20 pela invasão.